Abra sua Bíblia em Juízes, do capítulo 9, a partir do verso 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque e seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam. E isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu oficial? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica os teus exércitos e sai. Ouvindo Zebu, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: este Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te por de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade, saindo contra ti Gaal com a sua gente. Procede com ele como puderes. Levantou-se por de noite Abimeleque, e todo o povo que com ele estava se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal diante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os dois grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou.
matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e a levantou. E pô-la ao ombro e disse ao povo que com ele estava: o que me viste fazer, faze-o também vós, depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainhe a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter ele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Vamos orar? Deus eterno, nós te damos graças agora, neste momento, quando acabamos de ler a tua palavra e, como já ouvimos nesta manhã, a tua palavra é um dos presentes mais especiais da tua parte para o teu povo. E queremos te agradecer pelo privilégio de tê-la na nossa própria língua, poder usá-la livremente, de forma pública, sem qualquer impedimento no nosso país, quando sabemos que em muitos lugares do mundo, aqueles que são teus servos não podem sequer carregar uma Bíblia. E te agradecemos pela liberdade que temos e pedimos que a cada dia o Senhor nos dê coragem para usar essa liberdade da melhor maneira possível, a fim de que a tua palavra possa chegar aos corações que precisam de salvação. E louvamos o teu nome, Senhor, pelo trabalho dos missionários que labutam dia após dia, com esforço para traduzir a tua palavra na língua de tantos povos que ainda não a possuem. Pedimos que o Senhor continue abençoando esse trabalho que muitas agências fazem, espalhadas pelo mundo, para que a tua palavra possa ser o veículo destinado por ti para a salvação daqueles que ainda estão nas trevas. Pedimos a tua bênção para o trabalho que acontece entre os Guajá e que tem sido liderado pelos teus servos, o pastor Norval, a irmã Laudiceia, o irmão Adriano, a irmã Ruth. Ajuda-os
para que eles sejam bem-sucedidos nessa tarefa, dá a cada um deles saúde, para que possam levar adiante essa obra tão necessária, Senhor, mas que também é árdua, espinhosa, e que precisa ser feita para que aqueles que o Senhor tem escolhido dentro dessa etnia possam achar a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós te oramos nessa manhã, agradecidos e pedindo a tua bênção para o nosso dia. Amém. Bem, para você que não estava aqui no domingo anterior, nós estamos estudando o livro de Juízes e vimos a primeira parte do capítulo 9, envolvendo a história de Abimeleque, que era um filho que a gente não pode considerar rigorosamente como ilegítimo, mas era filho de uma concubina que assumiu de forma desautorizada a liderança daquele povo que habitava em Siquém, que o proclamou rei, de forma contrária à vontade de Deus. O filho mais moço de Gideão, que era o pai também de Abimeleque, escapou e foi profeta por um dia, proferindo uma das mais notáveis alegorias que nós temos nas Escrituras. E a síntese da alegoria era a seguinte: se aquilo que eles estavam fazendo, sendo ingratos para com a casa de Gideão, estava certo, então que eles pudessem comer e beber, pudessem se divertir. Mas se aquilo que eles estavam fazendo naquela ocasião era contrário à vontade de Deus, então que viesse fogo do céu e pudesse causar conflito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E a partir do versículo 22, nós temos o cumprimento dessa profecia de Jotão. E como nós estamos estudando esse capítulo, procurando entendê-lo através de um estudo de caso, nós já vimos alguma lição relacionada com Abimeleque. Já vimos uma lição relacionada com Jotão. E vamos ver uma lição relacionada com Gaal, que é o terceiro personagem que aparece aí nessa história. E a lição é essa daqui. Gaal é nada menos do que um oportunista interesseiro. E a gente pode dizer, sem medo de errar, que o oportunismo interesseiro é uma das mais odiosas falhas de caráter. Concorda? E eu escrevi aqui, fiz uma anotação de caneta. Até os alcoólatras reconhecem isso. Né? Ser um oportunista interesseiro é uma coisa tão odiosa que até os bêbados reconhecem isso. Como assim? Você já deve ter ouvido muitas histórias com relação a isso. Olha, você só era meu amigo quando eu tinha dinheiro para pagar a bebida. Depois que acabou o dinheiro, você foi embora. Se os bêbados reconhecem isso, é porque, na verdade, é uma falha de caráter odiosa. Não é? E parece ser essa a lição envolvendo esse terceiro personagem aí do capítulo, Gaal. A palavra de Deus nos recomenda que nós devemos aproveitar as oportunidades. Colossenses 4, 5. Você tem isso, essa exortação. Mas aproveitar as oportunidades é muitíssimo diferente do que ser um oportunista interesseiro, que é a lição aqui envolvendo esse terceiro personagem, que a gente pode dizer que tem todas as características de um mau caráter.
esse tal de Gaal que aparece aí. Alguns detalhes merecem ser destacados nessa história a partir do verso 22. Dê uma olhada aí no verso 22 e no verso 23. Primeira coisa que nos chama a atenção é que toda essa esperteza, na verdade, Gaal é um espertalhão, como um oportunista interesseiro, tudo aconteceu porque aquele desencanto previsto por Jotão na sua alegoria se consumou. Irmãos, e não poderia ser diferente. A previsão de Jotão é bem verdade que contava com alguns elementos naturais que poderiam indicar que aquilo que ele estava prevendo iria acontecer. Mas a gente pode dizer que a previsão que Jotão fez, ela de fato se consumou, porque a mão de Deus estava naquela história. Porque todo aquele imbróglio que culminou com a coroação de Abimeleque como rei, era rigorosamente contrário à vontade de Deus. Então aquilo que Jotão previu era alguma coisa que iria acontecer na história. E o texto diz, após 3 anos, o negócio desandou. 3 anos só. Rigorosamente falando, era o cumprimento da profecia de Jotão. E é importante notar que Abimeleque foi rei não sobre todas as tribos, as 12 tribos daquela confederação de Israel, mas apenas o seu reinado, a sua monarquia se limitou a uma região pequena, tendo Siquém como a capital. E 2 detalhes chamam a atenção. Veja o verso 23. Foi Deus quem suscitou o litígio entre os siquemitas e Abimeleque. E essa é uma observação doutrinária, teológica, muito importante. A ação divina contrária àquela sociedade é a prova cabal de que Deus não estava envolvido naquele projeto. Aquela atitude carnal de mudar o regime às custas de interesses inconfessáveis não contava com a bênção de Deus. Aquela atitude era uma atitude pecaminosa. Na nossa tradução, nós não temos uma descrição tão forte daquilo que verdadeiramente aconteceu. Alguém aqui tem a revista e corrigida? Uma versão revista e corrigida? Nós usamos a revista e atualizada. Não? Só em casa, né? Mas a revista e corrigida traduz o verso 23 da seguinte forma: enviou Deus um mau espírito. Para a gente ter a ideia da gravidade daquilo que aconteceu entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E é muito interessante porque notar isso. Ora, se Deus permitiu que entidades estranhas, né, demônios, pudessem fazer com que aquela sociedade desandasse, a gente pode dizer que Deus apenas retirou o seu freio, né, a sua proteção da graça comum, porque nós sabemos que até os demônios estão sujeitos à autoridade de Deus. A Bíblia em nenhum lugar nos apresenta uma visão dualista do mundo invisível, como se nós tivéssemos poderes bons se degladiando com poderes maus. Em nenhum lugar a Bíblia apresenta esse tipo de sistema.
O que a Bíblia apresenta é um Deus todo-poderoso governando as entidades angelicais e governando também os espíritos maus. Nós temos apenas um governo, não temos dois governos se degladiando entre si. Então, quando nós observamos esse detalhe doutrinário, nós devemos entender que Deus apenas retirou a sua proteção, para que aqueles que estavam contrários à sua vontade pudessem ser atingidos por essas entidades malignas, como traduz a versão revista e corrigida. E nós podemos lembrar até de um caso que vai se dar depois na história do próprio Antigo Testamento, quando Saul, por causa da sua desobediência à vontade de Deus, ficou vulnerável diante das entidades malignas que causaram uma enorme perturbação na vida do primeiro rei de Israel. Você tem lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Esse é um detalhe interessante, não é? Depois de 3 anos, aquele negócio, aquela sociedade entre Abimeleque e os habitantes de Siquém desandou de tal forma, não porque os interesses das partes se conflitaram, simplesmente, mas desandou porque o diabo se meteu no meio. Olha, é um detalhe muito interessante da teologia bíblica, né? Para nós entendermos que alguns relacionamentos radicalmente contrários à vontade de Deus acabam com a própria intervenção daquele que é o inimigo das nossas almas, ou dos seus agentes, se nós entendermos assim. Mas a segunda coisa que nos chama atenção, preste atenção nisso, geralmente a deslealdade é um vício que se repete. Não é uma grande lição aqui? Ora, aqueles habitantes de Siquém traíram a memória de Gideão, que tinha um extenso currículo de benefícios feitos à própria cidade, à própria região. Preste atenção numa coisa, se eles traíram Gideão, que tinha uma enorme folha de serviços prestados, eles não iriam trair Abimeleque? Dificilmente. A infidelidade, a deslealdade parece ser um vício que se repete. Mais cedo do que se podia esperar, aqueles siquemitas traíram o monarca e o fizeram da forma mais vexatória à época. Olha lá que coisa interessante. A nossa tradução também não nos dá uma ideia bem clara daquilo que aconteceu. Eles estabeleceram cobradores de impostos nas rotas comerciais que passavam por Siquém. E agora começaram a pilhar aqueles que deveriam entregar o seu tributo ao próprio Abimeleque. Já imaginaram? No livro de Juízes, nós temos todas as histórias girando em torno de pilhagem. E agora, aquela sociedade terminou dessa forma, com os siquemitas pilhando o próprio rei. E o que nos chama a atenção é que o rei foi informado da pilhagem praticada, veja aí, no verso de número 25. O rei estava sendo assaltado pelos próprios siquemitas que haviam entrado em litígio com ele, fazendo aquilo que era mais odioso à época, que era a pilhagem. E o rei, ao ouvir que isso estava acontecendo, não pôde fazer nada. Irmão, que tragédia, que vexame. A gente pode dizer, olha lá, todas as promessas que Abimeleque fez, de que aquele lugar iria se transformar no paraíso. Olha, depois que eu assumi o reinado, isso aqui vai se transformar no paraíso.
se transformou num verdadeiro pesadelo. Que tragédia. Olha, e no meio de todo aquele desandar da carruagem, lá aparece o oportunista, Gaal, do verso 26 até o verso 33. Nada se sabe a respeito desse homem, fora desse capítulo 9 aqui de Juízes. E sorrateiramente, ele se introduz entre os habitantes da cidade, da mesma forma como Abimeleque fez para trair a memória do seu pai, Gideão. A festa que aparece mencionada aí, possivelmente é a festa dos tabernáculos, quando a colheita dos frutos de verão acontecia. Eles colhiam uvas, pisavam no lagar, havia muita alegria, muita frouxidão, muita libertinagem por causa do mosto. Dificilmente toda aquela euforia causada pelo próprio vinho era compatível com a gratidão que eles deveriam prestar ao Senhor. E foi nesse clima de intemperança que justamente Gaal se aproveitou para fazer novas promessas para os habitantes de Siquém, dizendo que eles deveriam rejeitar Abimeleque, o rei, né? E ele se comportou tal como fez Absalão anos depois, no caso com Davi. Zebul, que era o governador da cidade, partidário de Abimeleque, ouviu aquilo e ficou enfurecido e mandou recado para o pretenso rei para que ele pudesse tomar providências imediatas e sufocar aquela rebelião. E deve ser notado que a lealdade de Zebul para com Abimeleque talvez não seja lealdade de fato, porque na verdade alguém que se colocou como sócio daquela empreitada que não tinha aprovação divina, não deveria também ser alguém digno de confiança. Muito possivelmente ele não embarcou novamente na onda de Gaal, porque ele talvez não tenha se sentido seguro de permanecer como governador da cidade, com a mudança novamente de regime, tendo Gaal agora substituindo o próprio Abimeleque. Ele preferiu ficar com Abimeleque, porque Gaal talvez não inspirasse para ele qualquer confiança, ou mais da confiança que Abimeleque poderia lhe oferecer. Nesse momento, portanto, aparece esse oportunista no meio da crise. E no final da história, verso 34 a 41, você tem um verdadeiro fracasso daquela conspiração que também não contava com a aprovação divina. E aqui eu queria fazer uma observação. Será que toda conspiração, toda rebelião, toda desobediência civil ou revolução espiritual dentro das esferas eclesiásticas, da esfera eclesiástica, é algo errado? A resposta é não. A prova está aqui. Às vezes, preste atenção nisso, às vezes os canais ordinários, legais, que podem permitir a mudança de uma situação rigorosamente injusta, esses canais estão obstruídos. Muitas vezes você lança a mão dos meios que são meios corretos, legais, legítimos, para que você possa mudar uma situação, pleitear uma causa, interferir numa determinada situação que tem se tornado injusta, e você não consegue.
as autoridades não lhe recebem, os meios estão obstruídos. Nesses casos, cabe, então, a desobediência consciente e ordeira. É o que nos ensina a palavra de Deus. Agora, uma observação. Não é o caso aqui, do capítulo 9. Os canais ordinários, legais, lícitos, não estavam obstruídos. Aquela conspiração é uma conspiração que atropela todas as rotas ordinárias para que aquela mudança, aquela situação injusta pudesse ser mudada. Gaal é reconhecidamente um conspirador desautorizado. Mais ainda, ele é mal intencionado. Terceiro, no devido tempo, ele vai receber a sua paga, vai ser castigado. A sua conspiração vai fracassar. Ele fracassa completamente nas suas pretensões. Ele é combatido por Abimeleque e muitos dos siquemitas que o seguiam morrem. Veja aí o verso 39 e o verso 40. E o governador da cidade, que era Zebu, expulsa aqueles rebelados de Siquém. Irmãos, aplica-se ao presente caso a lei da semeadura. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está aí no capítulo 6 de Gálatas, o verso 7. E a gente pode fazer uma observação interessante aqui, que nós devemos creditar a graça comum. Aquele conspirador divinamente não autorizado, que tinha mais intenções, estava apenas visando o seu interesse próprio e que teve a sua rebelião redundando em completo fracasso, ele escapa, ele não morre, não é executado, como se poderia esperar. Talvez uma concessão da graça comum. A Zebu apenas o expulsa da cidade, está aí no verso 41. Por outro lado, Abimeleque não tem mais clima para ficar em Siquém. E ele estabelece a sua nova sede da sua monarquia de Araque, em Arumá, como você pode ver aí no verso 41. Uma vez que todo aquele projeto que ele havia concebido, da monarquia tendo a sede em Siquém, havia ficado definitivamente no passado. Irmãos, os frutos imediatos e diretos de uma revolução, vamos aplicar o caso aqui, servem para aferir a pertinência e a aprovação divina. Na verdade, quais foram os frutos que a Revolução Protestante produziu? Nós não somos nem capazes de dimensionar. Mas vamos aplicar ao caso aqui. Gaal não tinha nenhuma coisa nem outra. Aquilo que ele promoveu não era pertinente para a época, pelo contrário, era contramão da vontade de Deus. Deus não havia indicado, não havia sinalizado que o regime deveria mudar. Nós estamos numa teocracia na época dos juízes. A monarquia era alguma coisa prevista na lei, sim, mas ela só vai se consumar muito depois, quando Deus autoriza o último juiz, um dos maiores nomes da história, Samuel, para que pudesse pôr fim
ao tempo dos juízes e eleger o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Por que eu digo que Samuel é um dos maiores nomes do Antigo Testamento? Por uma simples razão. Só um homem com um cabedal espiritual significativo é capaz de suportar a sua própria exoneração ainda em vida. Quando Deus diz para Samuel que foi o último dos juízes, que ele deveria atender à voz do povo, escolher um rei, com essa orientação divina, Samuel estava ouvindo a sua própria exoneração. Já imaginaram isso? Como é que um homem ouve da parte de Deus que ele não vai ser mais juiz? Que um novo regime vai começar com ele vivo. Ele poderia dizer: Senhor, deixa eu morrer. Muda o regime depois que eu morrer. Mas ele atendeu. E mais ainda, depois de consumar todo o processo, ele disse o seguinte: eu jamais deixarei de orar por vocês. Mas um homem que age dessa maneira é grande. E com certeza Samuel é um dos maiores nomes da história do Antigo Testamento. Gaal não tinha nem espiritualidade. Era um oportunista interesseiro. E agir assim é demonstrar falha de caráter, né? O que a gente pode aprender desse personagem aqui do capítulo 9. Os siquemitas, o quarto segmento do nosso estudo de caso. A lição parece ser essa aqui, ó. Copiando um versículo do Novo Testamento: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso se aplica com perfeição ao caso dos habitantes de Siquém. Essa cidade aparece aqui no capítulo 9 como uma cidade maldita. Uma cidade que perdeu a bênção de Deus. Apesar da sua reconhecida história, Siquém tinha uma história honrosa. Talvez alguém ache essa conclusão muito pesada. Dizer que Siquém é uma cidade maldita parece ser muito duro. Mas será que é? Eu acho que não. Porque essa conclusão se fundamenta numa expressão, na interpretação de uma expressão que até agora eu não comentei. Mas o seu significado é contundente. A expressão está no verso 24. Talvez na leitura você não tenha prestado atenção. Mas olha o que diz lá. Por que Deus permitiu que aquela sociedade desandasse com a contribuição dos poderes malignos para que o relacionamento entre os siquemitas e Abimeleque pudesse acabar? Para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Preste atenção, a vingança da violência. Eu pergunto para você, quem é o sujeito dessa ação? Quem é que vai vingar a violência? Quem é que está dizendo que vai fazer isso, que vai acontecer isso? Jotão? Desapareceu da história. Gaal? Também não. Irmãos, o sujeito
dessa expressão, dessa ação, descrita nessa expressão, é o próprio Deus. E isso concorda com a conclusão doutrinária, teológica que você tem no final do capítulo. Veja o verso 56 e o verso 57. O editor de Juízes não está escrevendo essa história sem ter um pano de fundo doutrinário por trás daquilo que ele está registrando. E até nós podemos dizer, ele faz isso porque todos os escritores bíblicos são nada menos do que instrumentos nas mãos do Espírito Santo para que registrem todas as coisas do ponto de vista doutrinário, sob a orientação do próprio Espírito Santo. Irmãos, nós aprendemos uma grande lição aí. Olha aqui. O passado glorioso de uma comunidade não garante a sua fidelidade permanentemente. Siquém era um lugar de revelação e refúgio para os patriarcas. Só esse fato já colocaria essa cidade num patamar elevado. Ao chegar em Arã, Abraão teve nesse lugar uma das mais significativas experiências espirituais da sua vida. Gênesis capítulo 12, versos 6 e verso 7. Foi lá que ele ouviu aquela famosa promessa de Deus para ser uma bênção para todas as nações. Jacó, após voltar à casa de Labão, se estabeleceu lá, em Siquém. Gênesis 33, do verso 18 até o verso 20. Após a conquista de Josué em todas as regiões da terra prometida, ele transformou Siquém na própria capital religiosa de Canaã. Olha que coisa interessante. Por ocasião da renovação da aliança, no final do livro de Josué, quando ele profere aquelas palavras que a gente tem como sendo as mais conhecidas do livro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o texto que nós mais conhecemos do livro de Josué. E o conquistador proferiu essas palavras justamente numa assembleia solene que aconteceu em Siquém. Um centro glorioso, palco de inúmeras manifestações de Deus para o seu próprio povo. Mas olha que coisa terrível. Toda essa história gloriosa envolvendo a cidade ficou para trás. No dia dos juízes, Siquém foi transformada num centro de idolatria. Lá estava a casa de Baal-Berite, verso 4. Como se aquele Deus cananeu, da pior espécie de paganismo do mundo da época, fosse o Deus da aliança. Era a capital natural de Canaã, cuja importância continuou a ser observada pelos samaritanos, que fizeram de Siquém a sua cidade santa. Nos dias de Abimeleque, Siquém foi transformada na sede das rebeliões, que não contavam com a aprovação divina, porque aqueles homens estavam completamente desafinados com o trono da majestade nas alturas. Que tristeza para uma cidade tão importante
na história bíblica. Ser transformada num centro de idolatria, de paganismo. Tão grande foi a sua impiedade que o primeiro sinal de juízo contra ela, veja no verso 45, foi assolá-la. A cidade foi assolada. E tão duro foi o castigo imposto sobre ela, que se jogou sal naquela cidade. Foi transformada num campo de sal. Um recurso para tornar a terra estéril, infértil. Um expediente que se utilizava, preste atenção nisso, quando você queria extirpar da lembrança qualquer espécie de memória com relação a um determinado lugar, joga sal lá. O expediente servia para isso. Já imaginaram? Uma cidade com um passado tão honroso, agora ela vai ser colocada numa situação tão maldita que os adversários que combateram contra a cidade vão semear sal lá. Como quem dizendo que a tua memória pereça, que ninguém mais se lembre daquilo que aconteceu aqui neste lugar. Que maldição! Que coisa terrível para com aquela cidade. Irmãos, terrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Aquela cidade foi semeada de sal, mas ainda escapou um punhado de gente, um bocado de gente. E aí vem a segunda pá de cal na história daquela cidade que se distanciou de Deus. Eles imaginaram que através de uma fuga engenhosa, eles seriam poupados de um castigo exemplar. Mas, irmãos, a Bíblia diz que ninguém é capaz de fugir de Deus. E foi o que aconteceu com os siquemitas. Veja no verso 46 até o verso 49. Quando eles se refugiaram e presumiram estar seguros na torre de Siquém, um lugar amplo, de difícil acesso, e que só se localizava no centro do templo pagão do lugar. O perverso Abimeleque foi mais astuto do que eles. E a história conta que ele convocou seus soldados, seus companheiros, para promover um incêndio criminoso naquela estrutura, na torre de Siquém. Cortou uma ramada de árvore e disse o seguinte: o que eu fiz, cada um de vocês faça também. E me sigam. E levaram todo esse arsenal combustível para tocar fogo naquela torre onde havia muita gente escondida. Deve ter sido uma experiência pavorosa, que culminou com a morte cruel de cerca de 1.000 pessoas. Diz aí o verso 49, entre mulheres e homens. Irmãos, aquela cidade semeada de sal, agora teve o seu principal edifício sendo queimado, que era a torre que ficava no centro do templo pagão de Siquém. A cidade ficou deserta por muitos e muitos anos. Só foi reconstruída nos dias de Jeroboão I. E, por incrível que pareça, a gloriosa Siquém vai se transformar agora na primeira capital da Confederação Nortista, do Reino do Norte, daquelas tribos que apostataram da fé em Yahvé, da relação com Deus da aliança.
Essa cidade vai se transformar na primeira capital do Reino do Norte. Que tristeza! Uma história gloriosa no passado não é a garantia de que nós teremos fidelidade permanentemente. A última lição está aí do verso 50 até o verso 57. Irmãos, algumas vezes os perversos morrem cedo. E nesse último capítulo que você tem, desse parágrafo do capítulo 9 de Juízes, o editor do livro narra a morte de Abimeleque, bem como nos oferece uma síntese doutrinária da história que ele acabou de contar. E a primeira coisa que nós aprendemos é que os ímpios às vezes morrem cedo. Morrem cedo e morrem sem esperar. Como aconteceu com Abimeleque. Ao sitiar e tomar Tebes, aquele homem imaginou que ele iria continuar naquela sua saga desautorizada por Deus, e iria fazer de Tebes a nova capital do seu pretenso reinado. Uma cidade que estava dentro dos seus domínios, cerca de 16 quilômetros a nordeste de Siquém, mas que resolveu seguir o caminho da insubmissão para com aquele pretenso rei. Os seus moradores adotaram a mesma estratégia adotada pelos siquemitas de se refugiarem na torre da cidade, numa fortaleza destinada a servir de resistência diante dos ataques inimigos. Abimeleque decidiu repetir o seu ato perverso que ele havia praticado contra os cidadãos de Siquém, incendiar a fortaleza. Mas a sua imprevidência, diz o texto, o levou a se aproximar perigosamente da torre. E ele foi atingido mortalmente por uma pedra de moinho, atirada por uma mulher, 50 centímetros de diâmetro, 7 centímetros de espessura, com um furo no meio. A mulher pegou aquela pedra de moinho e atirou contra Abimeleque. E ele foi ferido gravemente, diz o texto. Como era naquela época uma desonra morrer pelas mãos de uma mulher, o Abimeleque pede para ser morto pelo seu próprio escudeiro. E assim acontece. Ele, portanto, recebeu o seu prêmio, o prêmio que ele estava há muito tempo buscando. Recebeu, portanto, a paga da sua impiedade. Morreu de forma precoce, né? Inesperada, e para o pensamento misógino da época, né? Morreu pelas mãos de uma mulher, através daquele expediente que eu já mencionei. Irmãos, qual é a lição espiritual da carreira ímpia de Abimeleque? O editor de Juízes nos dá aí, nos versos 56 e 57, a ingratidão. A ingratidão para com a casa de Gideão é a causa fundamental do castigo divino sobre ele e também sobre os habitantes de Siquém. Esse motivo, ele não é visto apenas no capítulo 9, mas ele já é mencionado no capítulo anterior, no verso 35 do capítulo 8. No capítulo 9 você vai ver que esse motivo, a ingratidão para com a casa de Gideão, é o âmago da profecia de Jotão. Mas talvez você possa dizer, bem, Jotão apresentou a sua alegoria porque ele era filho de Gideão, filho legítimo de Gideão. Mas preste atenção, a apologia que ele apresenta com aquela história
né, magnificamente bem construída, é uma apologia divinamente inspirada. Não é fruto simplesmente dos seus laços carnais com a figura do seu pai. Ele estava falando ali sobre a inspiração divina. E no capítulo 9, no versos 17 e 18, na apologia de Jotão, você tem lá o tema da ingratidão. Irmãos, a ação direta de Deus, a evidência da sua soberania na história, no julgamento de Abimeleque, no cumprimento das maldições proferidas por Jotão contra os siquemitas, tudo isso confirma que Deus sempre castiga aqueles que se colocam deliberadamente contra a sua vontade. Apenas com uma observação. Deus faz isso do seu jeito, não do jeito que nós queremos. E faz isso também no tempo que Ele achar oportuno, adequado. Na hora melhor, segundo o seu próprio julgamento. Não é na nossa hora, no nosso tempo. A forma e o tempo são decisões de Deus. Mas se há alguma coisa que a gente pode afirmar com base naquilo que as Escrituras nos ensinam, é que, do ponto de vista divino, não existe impunidade. Os perversos sempre acham aquilo que decidiram procurar, por causa dos seus pecados cometidos deliberadamente para com o próprio Senhor da história. Não poderia ser diferente com Abimeleque, não poderia ser diferente com os siquemitas, não poderia ser diferente com Gaal. Deixa eu fazer algumas perguntas para as aplicações para nós. Quem aqui conhece um oportunista interesseiro, ou já conheceu? É até difícil levantar a mão, né? A pessoa que vai estar do meu lado vai dizer, quem é que esse camarada está pensando, né? Irmãos, é horrível, né? Horrível o comportamento oportunista. É terrível. É uma falha de caráter. Segundo, quem aqui se lembra de alguma igreja influente no passado que perdeu completamente a sua relevância? Lembra de alguma? Todas as vezes que nós pensamos nessa realidade, frequentemente eu já ouvi várias pregações, né? Frequentemente sobre isso, frequentemente se apresenta essa mesma ilustração que eu vou dar. Se você não lembra de nenhuma, aqui mesmo nesse púlpito nós já tivemos um pregador recentemente falando dessa igreja tão gloriosa no passado, mas que desapareceu da história. A igreja de Éfeso, a primeira igreja lá das 7 igrejas do Apocalipse. E sabe por que perdeu a relevância? Porque caiu no mesmo laço dos siquemitas. Deixaram o primeiro amor. Abandonaram a Deus. Perderam. Éfeso desapareceu da história. Hoje, este lugar se situa na Turquia. E se você pesquisar na internet, for ver lá, você só tem algumas ruínas dessa igreja lá na Turquia. Desapareceu. Perdeu o seu lugar na história. Há algum caso parecido com a história de Abimeleque hoje?
Se você conhece alguém parecido com Abimeleque, pode ter certeza, o fim não será outro. O fim será trágico. É o que a Bíblia nos ensina, de capa a capa. E vamos orar. Deus eterno, nós te damos graças por termos a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la, a assimilar esses princípios espirituais, gravar cada uma dessas lições, Senhor, na nossa mente, aplicar essas verdades em todas as épocas da nossa própria vida. Ajuda-nos a ter essas coisas bem vívidas, Senhor, na nossa memória, para que não venhamos a nos apartar dos teus caminhos. Ajuda-nos a fazer a tua vontade em todos os momentos da nossa história, para que possamos glorificar o teu nome com a nossa vida, com a nossa conduta. E no nome do Senhor Jesus aqui nós oramos. Amém.